Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar naquela dinâmica do autocuidado e o que meus mentores espirituais, os mestres de luz, né? Cada um tem, né, a nossa consciência divina, pediu para eu fazer dessa forma hoje. Espero que vocês estejam me ouvindo. Esse nosso encontro é uma estreia, então quando é uma estreia é um vídeo gravado, tá bom? Então, mas aí vocês podem aí comentar no chat, né? Como se fosse ao vivo, eu vou estar participando desse chat também, tá? Então, sejam bem-vindos. Pessoal, essa quinta-feira, essas 2 semanas, elas estão sendo, quer dizer, esse mês está sendo bem desafiador para mim e eu sou muito grata à espiritualidade de luz, Arcanjo Miguel e todos os mestres, né, por ter confiado a esse, a essa vivência, a esse cuidado, a esse autocuidado e também ajudando outras pessoas a ter esse autocuidado, né? Porque não adianta a gente, aqui como terapeuta, tentar resolver a vida de todos, né? Porque não vamos conseguir. Então, o que a gente pode fazer é direcionar, dar esse direcionamento. Eu sou muito grata à espiritualidade de luz, mas uma coisa que eles já estão trabalhando isso comigo, né? Que o tema foi autocuidado, que foi escolha deles, né? Esse tema da gente falar sobre o autocuidado. E a gente tinha falado e aí ficou faltando algumas dinâmicas. Hoje seria a meditação. Como eu estou fazendo vários atendimentos hoje, então eu vou ficar até mais tarde fazendo, eu não vou ter como encontrar com vocês ao vivo hoje, tá? Aí semana que vem, a gente faz essa meditação, tá bom? Por quê? Do meu trabalho, eu preciso também me cuidar, assim como vocês, né? Então, a meditação a gente pode fazer, né? Naquele mesmo horário que a gente faz, vocês podem fazer. E outra coisa que eles estão falando muito massivamente, até para mim, a gente precisa sempre meditar. Então, se tem alguma energia meio assim, meio estranha, é o momento da gente interiorizar e meditar e perguntar na meditação. Assim, a gente consegue fazer essa leitura, essa dinâmica, né, na suavidade através da meditação. A gente tem as informações. Talvez não vai ser rápido, não vai ser instantaneamente, ou a maioria das vezes pode ser, mas aos poucos peça, né, para você ter esse entendimento, né? Essa sua consciência divina me mostre esse caminho, esse entendimento que eu ainda não consigo entender, enxergar, tá? Então, eu tinha falado que ficou faltando a dinâmica que eu vou fazer com vocês, e é sempre bom a gente revisitar isso, né? Para a gente ir lapidando algumas coisas. Se você está no intuito de ascender, não é apenas pegar uma mochila e colocar nas costas e ir embora, porque você pode pegar a mochila, mas o que está dentro de você, na sua consciência inferior, se ela estiver mal curada, vai revisitar várias vezes. E aí você pode estar em outro local, mas você nunca vai estar inteiro. Então é importante, é necessário sim, como a gente já falou sobre a ressonância, a diferença, né, da ressonância de Schumann e a frequência de Higgs, né? E todas têm uma ressonância, né? Todas trabalham
para o bem maior nessa situação de frequência. Mas o que a gente pode entender? Qual que é o seu sentimento? Você está num sentimento de culpa? Você está se culpando por você não estar conseguindo elevar sua vibração? Como que você está? Então, é nesse aspecto que a gente precisa fazer essa prática de meditação interna, né? Às vezes a gente quer ajudar o mundo enviando luz, fazendo uma meditação coletiva, e esse é o momento, gente, essa quinta-feira é um momento importante da gente fazer essa revisão, porque a gente vai ter aí um sempre, gente, a cada momento abre portais, né? Sempre. Então, assim, nem sempre a gente vai falar assim, portal tal, portal. Mas no dia 12 é um portal muito especial. Além disso, aqui no Brasil, né, o portal do Dia das Mães. Então, a gente vai ter a presença de todas as energias femininas de luz, né, nesse portal. E dia 12 é um portal de conclusões e vai ser exatamente num período aí, eu não lembro a data certa, mas a gente está na lua crescente e a gente já está no domingo aí já está transformando em lua cheia. Então é o momento do ápice da conclusão do ciclo. Então hoje, quinta-feira, né, antecedendo aí o dia 12 de maio, né, dia 12 de maio, é o dia do massoterapeuta, né? Eu sou massoterapeuta também e parabéns, né? Antecipado para quem é massoterapeuta. Dia 12 também é dia do enfermeiro, também será o dia, né? Da profissão que eu escolhi, né? Que eu exercer muitos anos. E também dia 12 vai ser o dia das mães. A gente está falando de autocuidado. E o que, que a mãe faz, o que, que o enfermeiro faz e o que o massoterapeuta faz? Ele trabalha com esse cuidado, né? Com esse autocuidado, né? Então, é importante a gente trabalhar isso, lapidar isso. Para a gente cuidar do outro, a gente precisa sempre se lapidar. E sempre que quando eu estou aqui, eu boto a minha cara a tapa aqui, né? Para as pessoas julgar, para as pessoas criticarem, elogiar e criticar. Isso tá tudo certo. Isso na vida também. Então, às vezes a gente acha assim, eu não vou aparecer porque eu vou ser muito julgado, vou ser condenado, criticado, né? Mas essa manipulação, esse medo te limita, não é? Então, qual é a prática que você precisa fazer nisso? Isso na tua vida, né? Qual que é o exercício que você precisa fazer na tua vida e não deixar isso te abalar, né? As, os olhares julgadores, punidores, né? Para trazer para você culpa e você abandonar a sua caminhada. E não é isso que você está querendo, não é? Então aqui a gente vai falar um pouco aquela dinâmica que a gente tinha falado, que é a continuidade do autocuidado, né? Sobre o jogador de culpa, o joga-culpa, né? Então, a gente não está falando aqui de pessoas, energias narcisistas, né? Mas daqui pode também. Aqui um livro fala um pouco sobre isso. Mas a gente não está falando disso. A gente está falando de pessoas normais, que acaba fazendo isso conosco, mas que a gente involuntariamente também faz com a gente, né? Então, a culpa é um sentimento mais negativo que o ser humano pode ter, e ao mesmo tempo uma das maneiras mais utilizadas para manipular os outros. Então a culpa, se você não fizer isso, você não vai passar de ano, se você não fizer isso, você
vai ser vista como uma pessoa má. Se você não fizer isso, você vai parecer que você não é da luz, né? Então, sempre, a gente, desde lá da criança, a gente tem essa troca, né? Que tem uma palavra que a gente usa, é o joga-joga, né? Que aqui também fala, do joga-culpa, o joga-joga, mas é aquela. Ai, esqueci a palavra, mas tudo bem. Sabe quando a pessoa tá doente, ela tá nas últimas e pega e fala: oh, meu Deus, se, se o Senhor me curar, eu nunca mais vou fazer tanto. Ai, gente, eu esqueci o nome, tá? Eu esqueci o nome, mas talvez você já comenta aí se vocês lembram aí do nome. Mas é aquela troca, sabe, de joga-joga mesmo, né? E, nossa, a palavra tá vindo aqui assim, mas eu esqueci. Mas enfim, é isso. Nossa. Até nas cartas de Cristo fala sobre isso, né? Que às vezes a gente quer uma coisa e aí a gente joga essa situação. Nossa, deixa pra lá, né? Então, a gente vai fazer aqui aquela dinâmica das perguntas, né? Então, a gente tem a autopunição, a gente está trabalhando aqui o autocuidado, mas o contrário do autocuidado é a autorreprovação, a gente achar que a gente não é capaz, que só o outro é capaz, né? Então, a gente precisa quebrar essas arestas de que todos nós somos capazes, né? Mas não é todo nós, principalmente você. Estou falando aqui com você, estou falando comigo, né? Então, por exemplo, às vezes você quer aprender a andar de bicicleta e aí a pessoa pega e fala assim: nossa, mas você vai andar de bicicleta? É tão perigoso, isso daí vai te demandar tanta coisa que você precisa fazer, né? Você vai precisar de colocar um capacete, você vai precisar de colocar todas as proteções, né? No cotovelo, no joelho. E aí, se você quebrar a perna, e se você, entende? Então já vai colocando, jogando um monte de coisa, um monte de tralha, um monte de lixo emocional nas suas costas, né? E o que acontece com você? Você fica completamente contaminado com isso, né? Uma situação que seria que era para ser uma coisa boa, acaba te trazendo dúvidas. Será mesmo que eu consigo, né? E aí você vai, como que eu vou fazer isso? Né? Nossa, eu vou ter que comprar tanta coisa para me proteger, para eu conseguir fazer isso. Ah, isso não é para mim, né? Então você mesmo já vai se reprovando, né? Então aqui vamos aqui na dinâmica, tá? Eu vou pedir para você, como é um vídeo, né? Então assim não está ao vivo, separe aí um caderno, né? O seu caderno de anotação que a gente já tinha falado que é para a gente fazer, né? Mas aí, se você não tem, pega uma folha e faça, tá? Então, aqui você vai colocar o título: Até que ponto chega a minha abnegação? Abnegar, né? Até que ponto chega a minha abnegação? Você vai responder, você não precisa de anotar o que eu vou dizer, você só vai colocar V ou F, de verdadeiro ou falso, tá? Ali, aqui a gente vai ver como que você tá. Olha, se os seus amigos tivessem de descrever, você preferiria se que dissessem que é uma pessoa atenciosa em vez de uma pessoa feliz?
Vou repetir. Se os seus amigos tivessem de descrevê-lo, você preferiria que dissesse que você é uma pessoa atenciosa ou uma pessoa feliz? Você pode responder, né? Mas aqui tem um ponto de interrogação. Agora eu vou colocar como uma afirmação. Os seus amigos te descrevem como uma pessoa atenciosa. Você fica feliz ou você fica triste? Nessa pergunta você pode colocar, né? Então, olha, se os seus amigos tivessem de escrever, você preferiria que dissesse que você é uma pessoa atenciosa em vez de uma pessoa feliz, né? Uma pessoa atenciosa ou feliz? Claro que você vai falar que você preferiria que eles falassem que você é uma pessoa feliz, mas eu tenho certeza que quando alguém fala, nossa, você é muito atenciosa, você vê como um elogio. Um elogio é uma educação e tudo, mas entre atenciosa e feliz, aqui há uma dinâmica muito profunda que você precisa trabalhar isso dentro da meditação. Então, às vezes, nos julgamentos, né, da vida das outras pessoas e até com nós, né, com nós mesmos, a gente pensa, mas se eu não tratar bem, hoje eu não estou legal, eu não quero fazer aquilo, mas se eu não fizer, vão me criticar, vão parar de ser meus amigos, vão falar mal de mim. Tem gente que fica em grupo porque fala assim, o quê? Se eu sair do grupo, o pessoal vai falar mal de mim. Uma grande ilusão, né? Existe telefone, a pessoa pessoalmente, em pensamento, tudo vai falar de qualquer jeito. Mas você se preocupa com isso? Ou não? Preocupa? Ou não? Né? Então, esse atencioso é, às vezes, a gente se abnegar do nosso autocuidado para dar atenção ao outro, né? Tudo bem, por exemplo, talvez você também trabalhe com atendimento, prestação de serviço, mas eu já estipulei que tem algumas situações que não há necessidade de abrir uma webcam para conversar. Por quê? Todo o meu trabalho, por exemplo, é um trabalho energético e ou a pessoa acredita ou não, tá tudo bem. No início, é lógico que há tratamentos e tratamentos. Tem tratamento que é importante, né? O início, a pessoa conhecer o seu trabalho. É importante você já pegar e já jogar isso de cara para a pessoa, né? Vai de cada um, né? Parabéns, se você está nesse nível. Mas eu ainda não consigo, porque eu faço o que eu gostaria que fizesse comigo. Mas aí está uma questão que a gente precisa refletir. Às vezes a gente doa demais para os outros, esperando que um dia ou essa pessoa ou alguém faça isso e ninguém faz. Isso já aconteceu comigo, né? Quando eu trabalhava em hospital, eu muito atenciosa com todos os pacientes, cuidava, falava tudo. Eu tenho essa mania de explicar, né? Tudo que eu estou fazendo e tudo. E na hora que chegou minha vez de internar, eu fui muito mal recebida, muito mal atendida, né? Por algumas enfermeira mesmo, né? Enfermeira graduada, as técnicas também. Quem me deu atenção foi uma estagiária, entende? Foi uma estagiária, porque ela viu meu sofrimento, estava dando bexigoma e ninguém, tava todo mundo achando que era frescura, né? Eu não estava conseguindo fazer o xixi na comadre, eu precisava de uma, porque eu passei por uma cirurgia, né? Então eu estava anestesiada e eu não conseguia urinar.
não conseguia, então tinha que pelo menos passar. Como eu já entendi, eu falei, por favor, eu preciso daquela sonda de alívio, porque já estava doendo demais, mesmo com anestesia eu já estava sentindo. E quem me deu a mão foi uma estagiária, né? E aí o que a gente leva disso, né? Então, assim, às vezes, quando a gente está no início da caminhada, a gente acha que o outro vai acolher a gente. Mas a pessoa ali está cheia de coisa para fazer, né? Tudo bem, eu entendo. Mas aquilo ali às vezes fica no automático para quem já tem ali muitos anos, né? Nossa, eu tenho não sei quantos anos que eu faço isso, não sei quantos anos que eu faço aquilo. E tem gente que desde o início não é assim, pronto, né? Mas até que ponto, nesse aspecto da saúde, né? Você está privando, né? Ali eu ali naquele momento eu era uma incapaz, né? Eu não conseguia fazer. Estava numa cama, né? Eu era ali um ser incapaz. Aquilo ali foi uma brutalidade, né? Dei um exemplo assim, mas sabe quando a gente vai no automático, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está nesse automático e o ego tenta é, aguçar na gente, né? Não, porque eu tenho não sei quantos anos, né, de experiência nisso, aquilo, e às vezes é importante a gente revisitar alguns setores para ver como nós somos vulneráveis, né? E eu, por exemplo, como enfermeira virei paciente, né? Isso foi bom também, porque ali mostrou para mim que todos nós somos vulneráveis. Então, não adianta a gente achar porque a gente tem uma expertise numa coisa que a gente vai, que a gente é um deus grego, né? Uma deusa. Não. Mas a gente precisa olhar para a gente com amorosidade e não ter medo e nem vergonha de errar, de pedir desculpas. Olha, eu errei. Tem gente que tem um ego exacerbado que não consegue, né? E você consegue, né? Então aqui a pergunta é essa, né? Se os seus amigos tivessem de descrevê-lo, você preferiria que dissessem que é uma pessoa atenciosa em vez de uma pessoa feliz? Porque um estagiário é uma pessoa atenciosa, está querendo, está com a sede de aprender, está com a sede de servir, né? Agora, isso também, se é ser atenciosa todo o tempo, a todo momento, você sobrecarrega, certo? Então, fale com toda sinceridade. Como que você sobrecarrega com as coisas? Você é mais atenciosa do que feliz? Tá? A pergunta que não quer calar. Verdadeiro ou falso? Você é uma pessoa, as pessoas te veem como uma pessoa atenciosa e você é uma pessoa você é uma pessoa atenciosa, mais atenciosa do que feliz. Verdadeiro ou falso? Sente-se melhor, a dois, sente-se melhor cuidando dos outros do que permitindo que cuidem de você? De novo, sente-se melhor cuidando dos outros do que permitindo que cuidem de você. Aí que tá. Quando você está lá naquele poder, lá no topo, e você ter que revisitar as pessoas que estão abaixo, né, de você, eu estou falando de, por exemplo, de uma empresa, de um cargo, de chefia, de repente você está lá em cima, e aí você perde o emprego, o trabalho, né? E aí você vai ter que baixar a guarda um pouco. E você acha que isso é uma humilhação ou não? Ou, por exemplo, quando você cuida dos outros, você consegue pedir ajuda? Isso daí é, né? Então,
Número 2, sente-se melhor cuidando dos outros do que permitindo que cuidem de você? Coloque aí, verdadeiro ou falso. Você se surpreende ao ver quão incompetentes são as pessoas que o rodeiam? Você se surpreende ao ver quão incompetentes são as pessoas que o rodeiam? Verdadeiro ou falso? Terceiro, acha que eles não seguem a maioria dos seus conselhos? Verdadeiro ou falso? Às vezes sente que precisa contar até 100 na presença de seus filhos, cônjuge ou seus familiares? Verdadeiro ou falso? Em geral, acha muito mais fácil fazer as coisas sozinhos? Verdadeiro ou falso? Faz muito mais pelos outros do que eles fariam por você? Verdadeiro ou falso? Se alguém lhe trata mal, normalmente você continua tratando essa pessoa como sempre? Verdadeiro ou falso? Às vezes, seus familiares ou amigos têm certeza de que podem contar com você? Verdadeiro ou falso? Às vezes, aceita a atitude de amigos e familiares que não aceitaria de um desconhecido? Verdadeiro ou falso? Às vezes, aceita atitudes de amigos ou familiares, pessoas mais próximas, que não aceitaria de um desconhecido? Sente mais alegria pelas coisas boas quando há um ser querido com quem compartilhá-las? Sente mais alegria com as coisas boas quando há um ser querido em que pode compartilhar? Às vezes desejo jogar tudo para o alto, descansar e não ser obrigado a se preocupar com os outros? Verdadeiro ou falso? Em algumas ocasiões você respondeu ao que falaram na televisão com comentários sarcásticos, corrigindo o vocabulário ou a gramática? Verdadeiro ou falso? Você cumpre as promessas que faz quando isso significa sacrificar suas necessidades? Verdadeiro ou falso? Você detestaria ser lembrado como uma pessoa egoísta? Verdadeiro ou falso? Então, você vai contar aí quantos que você colocou de verdadeiro. Vamos fazer o seguinte, você vai dar um pause agora, tá? Por isso que é importante esse vídeo, né? Que aí você vai voltando, você vai contar, tá? Então, assim, olha, as perguntas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou repetir para você as perguntas, hein? Sem blá blá blá, tá? Se os amigos tivessem de descrevê-lo, você preferiria que dissessem que é uma pessoa atenciosa em vez de uma pessoa feliz? Verdadeiro ou falso? 2. Sente-se melhor cuidando dos outros do que permitindo que cuidem de você? 3. Você se surpreende ao ver quão incompetentes são as pessoas que rodeiam? 4. Acha que eles não sentem a maioria dos seus conselhos? Não seguem a maioria dos seus conselhos? 5. Às vezes sente que precisa contar até 100 na presença de seus filhos, cônjuge ou de seus familiares? 6. Em geral, acha muito fácil fazer as coisas sozinho? 7. Faz muito mais pelos outros do que eles fariam por você? 8. Se alguém lhe trata mal, normalmente você continua tratando essa pessoa como sempre? 9. Às vezes, seus familiares ou amigos têm certeza de quem podem contar com você. Não, desculpa. Às vezes, seus familiares ou amigos têm certeza de que podem contar com você? E número 10. Às vezes aceita atitudes de amigos ou familiares que não aceitariam de um desconhecido?
Então, dê esse pause aí e vamos lá. Então, vamos lá. Depois eu vou fazer o meu também. Ah, não, tem mais aqui, tá? 10, 11. Vou pôr aqui. 11, 12, 13, 14, 15. Sente mais alegria pelas coisas boas quando há um ser querido com quem compartilhá-las, né? A gente já tinha falado delas, né? 12. Às vezes deseja jogar tudo para o alto, descansar e não ser obrigado a se preocupar com os outros. 13. Em algumas ocasiões você respondeu ao que falaram na televisão com comentários sarcásticos, corrigindo o vocabulário da gramática, desdenhando, né? Desdenhando, verdadeiro ou falso. 14. Você cumpre as promessas que faz mesmo quando isso significa sacrificar suas necessidades? E 15. Você detestaria ser lembrado como uma pessoa egoísta? Tá bom? Então, dê esse pausa aí, agora eu vou dar a resposta. Se você somou os verdadeiros e deu de 1 a 2 verdadeiro, a palavra culpa não se encontra no seu vocabulário, tá? Agora, se você não tem, você é uma pessoa muito bem resolvida e eu te dou os parabéns por isso, né? Então, se teve de 8 a 13 verdadeiros, a sua abnegação chega a ser do grau 2. É uma pessoa que ignora suas necessidades, até as mais básicas, como comer, dormir, receber afeto, estudos, etc. Você obtém mais gratificação ao cuidar dos outros do que de si mesmo, mais prazer em fazer os outros felizes do que si mesmo. Todos lhe descrevem como uma boa pessoa, servir ao máximo na sua vida. Se acontecem coisas lindas com você, compartilhe com os outros, ama a todos, cuida de todos e investe em todos, exceto em si mesmo. Esse tipo de pessoa costuma copiar o modelo fracassado de algum familiar. Eu, por muitos anos, eu fui esse grupo, tá? Então, assim, é lógico que eu passei a exercer a minha profissão por conta disso, porque eu estava fazendo gratuitamente. Se você está nesse patamar, você precisa trabalhar essas questões. Então, a gente tem que ter essa moeda de troca, né? O seu tempo é valioso, se você quer cuidar, e se é vem de você, né? É igual eu, isso vem profundamente. Na hora que eu vejo, eu estou fazendo. Eu faço ainda, mas agora eu cobro, entende? Antes eu achava lindo, eu achava que não era importante isso, que não poderia. Tem gente que critica, que vai te julgar por você. Nossa, mas você tá... Eu lembro que quando eu era, né, assim, trabalhava ativo mesmo na enfermagem, e aí fazia um curativo, aplicava uma injeção, o pessoal falava, nossa, mas você vai cobrar. Por quê? Então vai lá no SUS, vai lá na UBS, né? Vai lá então e faça. Mas a gente não, nós não somos uma instituição de caridade, entende? Então, esse ponto aqui também você acaba exercendo seu autocuidado, porque aqui você faz dessa situação sua profissão. Se você faz essa situação sua profissão, você está no caminho certo. Agora, se não, você vai fazendo por caridade, você deixa ali a sua semana, você deixa de ganhar o seu dinheiro para cuidar dos outros e ninguém cuida de você. Você está no grau 3 ainda, né? Vamos lá, então, para quem teve mais de 13, né, verdadeiros. Não reconhece que possui necessidades e a essa altura já se converteu em uma máquina de trabalhar, deixando de sentir, de pensar e de decidir o melhor para si mesmo. Nesse ponto, sua vida já não tem sentido, carece de sonhos e de expectativas no seu interior. Só há espaço para broncas e frustrações extremas.
Então já chega a receber até humilhação, né? Só compete a você mesmo mudar. Haverá um momento na vida no qual será preciso perceber que, se você mesmo não trabalhar para satisfazer suas próprias necessidades, ninguém o fará. Você ficará, talvez você está nesse grau e você se sente muito sozinho, sozinha, incompreendido, julgado, né? E aqui você precisa aprender com essa situação, levantar, sacudir a poeira e cuidar de você, porque ninguém vai cuidar. Eu, na minha conjectura de vida, né? Conjectura de vida, eu sou aqui a cuidadora também. E eu não posso, né? De forma alguma, tudo que eu faço aqui, eu me protejo, me previno, né? Energeticamente, no meu lar também. E se há necessidade de eu pegar e falar assim: olha, não dá, hoje não dá, eu aviso, remarco. Agora, aquela questão, não, tem que ser assim, vai ter que ser assim, não, está prometido, está resolvido, não. É igual com seres de luz, eles falam, vai lá e faz. Eu tenho a opção de dizer, eles sempre falam isso, você tem a opção de dizer sim ou não, sempre. Tem que ser na leveza, tem que ser na suavidade, tem que ser bom para todos, né? Você está ali contribuindo, mas também tem que ser bom para você. O que vai somar para você? Vai ser bom para mim, né? Vai ser bom para você? Tá ótimo. Tá confortável? Você tá com tempo? Tá ótimo. Agora, se eu tenho outros compromissos comigo, né? Comigo, isso daqui eu tô aprendendo esse autocuidado também, porque para mim é muito. Para mim, isso daí, com certeza, isso daí já vem de outras vidas, né? Esse cuidado, esse compartilhar. Tudo que eu lapido, eu ajudo outras pessoas lapidando, né, com isso, porque já vem isso de mim, das entranhas mesmo, né, desse cuidar. Quem me conhece mesmo, quem me conhece pessoalmente, quem me conhece desde criança, gente, eu tenho fotos, eu sempre era monitora, eu sempre era cuidadora, entendeu? Da turma, ajudando, né, olhando se tinha piolho, criança, como é que tava a unha, sabe? Então, gente, a gente precisa pegar essa situação e fazer dela, espremer para virar uma limonada, né? Se não, porque tem que estar bom para todos os lados. Então, tem muita gente que se pega se desdobrando. Ah, nossa, eu estou sobrecarregada, né, na casa. Então, contratam uma diarista. Ah, eu não consigo, hoje eu não estou com vontade de cozinhar. Então vai ao restaurante, ou então peça uma quentinha, não sei como que fala aí na sua cidade, um marmitex, alguma coisa. Ai, hoje eu estou esgotada à tarde. Então vá cochilar, né? E por que as pessoas mais antigas, elas têm uma resistência muito daquele sono da tarde, alguma coisa, porque se você está na cama, e está na cama de dia, meus pais sempre fazem, nossa, você está na cama de dia, tá doente, tá passando mal, né? Isso deu muito tempo atrás, porque agora já acostumou, né? Você tá passando mal? Não, eu tô descansando, né? E tá tudo bem, né? Mas aquela resistência, não, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Pera lá, você tem que ter um autocuidado. Além desse autocuidado, o autocuidado também, né? Com a sua aparência física, porque às vezes a gente acha assim, ah, mas a minha aparência física, a gente morre e deixa tudo aí. Ai, gente, que pensamento, né? Mas é um pensamento destrutivo, tá? Que é essa energia aqui, o título, vem falando autorreprovação, a gente reprova tudo que é nosso. Você se olha no espelho e você não se aprova, né? Nossa, você se julga, não, eu não posso pintar o cabelo, eu não posso me maquiar, né? Porque isso e aquilo. Gente, faça o que você quer fazer, mas faça. A vida é curta dessa, né?
porque eu acredito em vários, né? Eu creio que vocês também. Mas, na verdade, a nossa vida é uma só, mas tem vários episódios, né? Então, como se fosse curso, são vários cursos e são vários módulos, né? Então, assim, cada vida é um módulo, né, na vida da gente. Então, aproveita cada módulo da sua vida, cada módulo da sua existência. Então, se conecte quando talvez você está num processo que você não consegue cuidar do outro e quer ajuda. Também tem essa situação, o oposto, né? De que você quer que as pessoas sirvam você e ninguém vai te servir. Por exemplo, aqui a gente aqui, por exemplo, lá, né? Quando eu estava lá na cama no hospital, eu pensei, gente, nossa, eu me privei tanto, mas eu fiz aquilo. Quando eu pensei naquilo, eu fiquei refletindo lá na cama. Falei, peraí, mas eu fiz isso porque eu gosto? Ou eu fiz para ter esse reconhecimento? Acho que eu fiquei um pouco revoltada também. E, e aí que tá, às vezes a gente faz uma coisa buscando algo em troca, né? E esse algo em troca não chega e você se revolta. E ali, cada um está na sua labuta. Depois, quando as coisas melhoraram, a enfermeira foi lá, aí eu pensei, né? Pedi desculpas, né? O nervosismo e tudo, mas eu expliquei para elas: olha, eu também sou enfermeira. E aí eu expliquei exatamente isso, né? E observando isso, no outro lado também, elas também tinham outros pacientes, tinham outras pessoas para resolver, né? Então, às vezes a gente quer, ali não tinha como eu resolver, né? Por minha conta não tinha. Mas às vezes a gente precisa de paciência, porque tudo dói mais na gente quando a gente perde o equilíbrio, o eixo, o emocional, porque você acha que você é merecedor, por que que isso está acontecendo comigo, né? Uma certa revolta e nós somos vulneráveis. A gente tem que lembrar sempre disso, que nós somos seres vulneráveis, sim. E a única força que nos traz para o centro, né, interno da gente, que te traz força, acabou a bateria, aí eu tive que voltar aqui. Mas o ponto que a gente precisa entender que é crucial é a meditação. Entende, gente? Então, é importante a gente sempre anotar esses pontos, né? É importante a gente estudar, é importante a gente ler livros, é importante a gente estar nos canais que dá essa rede de apoio para a gente, para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, mas também é importante você dar esse apoio a você, pedir a consciência divina, o que eu posso entender sobre isso, o que eu posso trabalhar esse autocuidado comigo. Porque senão o autocuidado que talvez você está achando assim, ah não, mas eu faço autocuidado, eu faço academia, eu cuido da minha alimentação, ótimo. Eu eu vou ao médico sempre, faço tratamento. Isso não é autocuidado, isso daí já está remediando. Você foi para o hospital, você parou no hospital, você teve que tomar alguns remédios, você está precisando tomar esse remédio porque você somatizou essas questões. Então, você precisa fazer sim todos esses cuidados médicos agora, porque remediado está, né? Tem que remediar, tem que cuidar, tem que curar, mas você precisa ir aos poucos e lapidando isso. E quando a gente fala aos poucos, não é para deixar para amanhã. A gente tem mania de deixar isso para amanhã, é fazer isso agora. Porque a gente muda o nosso futuro com as ações de hoje, com as consciências que a gente tem hoje, a gente muda os nossos caminhos, as nossas escolhas, e a gente não se preocupa com tanto julgamento e talvez a gente quer ser as mulheres, nós mulheres temos muito essa tendência, né, de ser a Mulher Maravilha, de conseguir se desdobrar para
para fazer tudo, tem que ser boa em tudo, tem que ser boa esposa, tem que ser boa filha, tem que ser boa mulher, tem que ser boa profissional. É uma competição feminina, né? É impressionante. Porque quando tem um grupo de mulher e tem uma mulher na frente falando, as outras mulheres não dão atenção. Mas quando vem um grupo masculino e fala, todo mundo volta ali para o masculino. Por quê? É porque é o diferente, né? O homem, eu não vejo muito assim, mas as mulheres, a tendência é essa, e os homens também já observaram isso, né? Porque muitos falam isso também. Por quê, gente? Porque a gente se espelha naquela mulher, né? E às vezes, quando vem uma outra pessoa, a gente se espelha, é o nosso espelho ali, né? A gente se identifica e uma pessoa diferente ali, a figura masculina, né? Para trazer esse equilíbrio. Mas isso que quer dizer? Que você observa o diferente, mas você não olha para dentro de você. Esse espelhamento é você ali. Não é para você enaltecer a pessoa que está ali na frente, nem o outro. Tá? Não estou falando disso. É para, né? Enaltece todos, né? Parabeniza todos, mas é se enaltecer. E isso a gente acha que isso é ego. Não, eu tenho que me desprender do ego. E a gente nunca se autocuida, não é? Então não é para desmistificar nada que os outros falam, nada que os outros pregam. Cada um tem seu conhecimento, cada um tem a sua verdade. E não é o momento de criticar, de julgar o outro, porque cada um passa por suas dores, porque todos somos vulneráveis. Por mais que eu esteja aqui, olha, na frente, é porque a gente dá a cara a tapa, as pessoas que têm canais, que dá a sua cara a tapa. E às vezes as pessoas julgam, nossa, mas você está lá na frente, você é terapeuta, ou então já vi médicos morrendo e a pessoa fala assim, poxa, era médico, hein? Nossa, não cuidou de não, porque lá, olha, faz o juramento e cuidar, e às vezes se condena, não, eu não posso agora dar essa pausa para cuidar da minha saúde, porque eu tenho o atendimento e também, olha, a questão financeira, né? Não só para médico, eu dei esse exemplo do médico, porque o médico ele remete o quê? A cura, a saúde. Como que então, se fosse assim, os médicos seriam imortais, né? Os terapeutas também não teriam problema de saúde mental. Então, é esse cuidado, a gente entender qual que é o nosso limite, né? Então, às vezes, a gente é vulnerável por isso. Um fala uma coisa, aí vai todo mundo, vup, vai para lá. Aí, por exemplo, é como se fosse, abre um comércio, né? Tem promoção aqui, tal, tal hora, vai para lá. Tem promoção aqui hoje, vai para lá. Isso é distração. Por mais que esteja falando, não, mas eu estou indo lá, é curso, é palestra, é até meditação guiada, né? Mas qual que é o momento que você dá essa pausa para você? Aí, quando a gente está na nossa solitude, o que a gente faz? A gente pega o celular. Tô falando isso para mim também, gente, né? Então, é, não sei se vocês, eu quando eu era criança tinha muita coisa disso, assim, que a energia ela acaba. O momento que a nossa família se reunia mesmo, era o momento quando acabava a energia. Os meus irmãos, quando a gente se encontra, a gente fala disso. Acabava a energia, aí não tinha nada, não tinha distração, na época não tinha internet, não tinha, né, só tinha TV. E aí o que a gente fazia? A gente se reunia, a gente ficava, meu pai pegava o violão, né? E aí todo mundo ficava ali naquela rodinha, e aí ficava conversando, contava uma coisa, contava. Era o momento da família, era esse momento.
Então, às vezes, tem gente que fica assim, ai, né? Fica assim, ai meu Deus, vai ter não sei quantos dias de escuridão, vai ter que. E é fazer da vida uma limonada. Isso, quem disse que isso vai ter mesmo, né? A gente nunca sabe. Nossa, mas é revisitar. A gente tem um medo desse silêncio, por quê? Né? A gente tem o medo do silêncio, porque medo de. Porque a gente não tem essa prática de revisitar. A gente não, né? A gente até tem, né? Mas assim, tem muita gente que não tem essa prática. Talvez as pessoas, você, né, tá vindo aqui, talvez você não tenha essa prática de revisitar. E porque tem esse medo todo? É uma fantasia, é uma ilusão. Então, na sua meditação, como que você pode meditar? A gente tem várias práticas aqui no canal de meditação. Você envolve aí a sua divina presença, o seu mestre, mestre Jesus, né? Eu, antes de conhecer todos os mestres, né, a sua grandiosidade, e mestre Jesus continua sendo esse mestre maravilhoso com toda a grandiosidade. Eu chamava por ele, pedia ajuda, para ele me ajudar, né? Então, faça isso. Pode ser uma meditação como uma oração, com os olhos fechados, mas sem oração ensaiada, conversando mentalmente, os olhos fechados, e deixa, sabe? Você vai se ver em algum lugar, porque geralmente na meditação, na hora que a gente vê, a gente está em volta de uma paisagem, algum cenário, e deixa isso evoluir, que ali vai te trazer algumas respostas, algum entendimento, ou então uma paz. Em primeiro lugar, a gente tem que ter essa paz para a gente discernir, né? E isso evolui, eleva a nossa frequência, e é isso que vai trazer a cura, as resoluções, a segurança em falar, em demonstrar quem realmente você é, porque às vezes a gente coloca uma capa, uma máscara, né? E ser quem você é muito bom, tá? Independente que as pessoas te julguem ou tentem te ridicularizar, é muito bom, é maravilhoso ser quem a gente é de verdade, sem casca, sem um roteiro, né? Sem um rótulo. As pessoas vão te rotular, mas você não pode se rotular, você pode fazer o que você quiser, mas sempre peça essa conexão com a sua divina presença. Eu sou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa dinâmica, né? E hoje a gente continua aqui com o tratamento, viu, gente? A gente continua, as pessoas que estão fazendo tratamento comigo, né, nesse mês de maio, abril, maio, a gente continua com os atendimentos, né? Quem está na dinâmica da limpeza, do divórcio energético, né? A gente já passou pelo elemental fogo, estamos passando por 2 semanas com o elemento fogo, né? Agora estamos com o elemento água. E na outra semana, o elemento ar e terra, tá bom? Isso daí vai ser uma dinâmica individual. Como nessa semana o elemento água e na outra semana o elemento fogo, foi uma mensagem em vídeo para vocês, né? Mostrando toda a tua energia, fazendo tudo. Nessa semana a gente está fazendo isso também, né? Não vai ser por videochamadas, porque senão, gente, eu tenho que me privar. Eu estou me autocuidando também. Se eu faço essa energia, se eu faço esse tratamento como na primeira semana, primeiro dia, primeiro atendimento, eu sempre faço isso, nessa dinâmica. Cada tratamento é uma forma, né? Nesse é assim,
para mostrar para você como que era o ritual, para você entender, né? E aí depois a gente vai nessa dinâmica do vídeo para você ver o que está acontecendo ali, né? Na energia da água, na dinâmica ali com a constelação. E na próxima semana tem surpresa para vocês, mas vai ser em vídeo. Com a sua energia, vou enviar um vídeo para você fazer essa prática de exercício, tá? Eu não vou, já antecipei algumas coisas, mas tem surpresas aí muito boas, tá? Para vocês. E aí vocês podem fazer essa dinâmica para a sua vida toda, tá? É isso que eu tenho para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aí, pode ser no chat, pode ser no comentário. E eu peço para você deixar o seu like, que o like é importante sim, né? Que é essa troca, né? Eu estou aqui não só como, como é que fala, Madre Teresa de Calcutá. Então a gente tem que fazer, eu faço dessa dinâmica que já está entranhada em mim, o cuidado, né? O cuidado com o outro, a saúde, o bem-estar, né? A saúde coletiva. Mas é sempre bom esse retorno que vocês dão e eu sou muito grato por cada um de vocês que sempre estão aqui comigo. Muito obrigada mesmo pelo apoio e vocês que fazem eu continuar nesse processo, né? Porque é muita labada, né? É muita, não é fácil não, tá aqui, tá? Quando a gente mostra a cara, incomoda muita gente, viu, gente? Incomoda muita gente, não só os seres invisíveis da não-luz, né? Ou aqueles que ainda não conhecem a luz, mas seres aqui, encarnados, tá? Então, e é isso, a gente tem que acreditar no nosso potencial, no seu potencial, e não se preocupar com julgamentos. Mas você precisa se cuidar, né? Se blindar. E é isso. Hoje era essa dinâmica, mas na semana que vem a gente volta com a live ao vivo. Como era uma continuidade e não ia dar tempo de eu fazer a meditação, eu separei esse tempo que eu estou fazendo a dinâmica com outras pessoas que está ali o processo da água ele sendo tratado para vir aqui para conversar com vocês, tá bom? Para não deixar essa quinta em branco, tá bom? Mas na quinta estamos aí de volta com a nossa meditação, tá? Beijo cheio de luz para vocês, gente. Gratidão e até lá. Tchau, tchau.